Olá, boa noite, tudo bom? Deixa Boa eu até chegar noite. mais para trás aqui que eu fiquei cortando. Pronto. Tudo bom? Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, que parece que tá meio complicado aqui. Acho que é a minha, na verdade. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo bem, Tá te ouvindo? ouvindo bem mesmo. Tudo bom? Eu não Dessa sabia. vez até tá funcionando bem a internet, elas estão me derrubando aí numas lives. Mas eu derrubo, assim, eu caio e volto. Peraí, acho que eu não tô travando Hoje eu aqui. tô com plateia aqui. Pode ver aqui também. Tem gente querendo Ó. participar? Hum, tem alguém de curiosidade aqui perto. É? Quer aparecer? Não. Então tá. Hum? Apareceu um pouquinho. Travou bem na hora. Eu não vi. Travou, eu não Bem vi na hora. ela. Poxa, Ela tem com quantos anos, Vinícius? 11. 11. 11? Agora passou aqui no computador, tá atrasado, passou agora aqui. Eu vou Não entendi. fechar para Nossa, não tá ficar. travando. Eu não sei se sou eu ou se é você Ela que tá não te viu travando. porque travou. Mas aqui para mim não tá travando não, não sei o que que tá acontecendo. Então, Sou eu que bom, tô vamos, travando para vamos você falar. aí? Vamos Pronto, começar. aparecer. Eu só vejo um pedacinho, na hora que ela aparece, trava. Na hora que ela aparece, trava. Uhum. Ai, ai. Bom, vamos começar então? Podemos. Acho que 5 minutos de atraso está dentro da pontualidade, né? Então. Você se apresenta? Vinícius, Posso falar um pouquinho de mim. Bom, por favor. meu nome é Vinícius Ferreira. Há 8 anos atrás eu comecei essa luta, né? Tentar divorciar e continuar sendo pai. E aí comecei a lidar com o problema da alienação parental, sem saber o nome ainda, e hoje a gente vai estar falando até para as pessoas que passam pela mesma história. Mas eu fui procurando entender um pouco do que estava acontecendo comigo, porque afinal de contas eu não podia ser o único, né, a sofrer isso tudo. E descobri o nome alienação parental, e eu sempre digo que a primeira vez que eu ouvi esse nome eu fiquei até chateado, porque eu não era alienado, eu não me sentia um pai alienado. Aí fui descobrir que alienação significa só afastado, e isso eu era. Você se- Eu assim, pro leigo, né, a primeira vez que você escuta alienação parental, o nome é horrível. Assim, você é um pai alienado. Eu falei, não, eu sei tudo das minhas filhas, não posso ser. E aí eu fui continuando nessa busca, até que tive num evento aqui no Rio, na OAB, Criança Sujeito de Direitos, e lá eu conheci o Bair, o Marcos, o Luciano, a doutora Monique, e aí eu fui vendo que, além de não ser o único a sofrer essas coisas, tinha outras pessoas já mobilizando. E ali eu conheci o pessoal da Anfipa, né? Eles eram diretores da Anfipa. A Anfipa é a Associação Nacional em Defesa dos Filhos pela Igualdade Parental. E é importante ressaltar isso, que assim, é uma associação que luta pelo direito dos filhos. Ela não defende nem pai nem mãe. Ela defende Isso eu o acho direito muito dos... interessante. Isso eu acho que é o nosso diferencial, porque a gente Uhum. luta pelo direito da criança. Ela merece ter pai e mãe. E aí entrei cheio de dúvidas, estudando e compartilhando as coisas que eu sabia. Em pouco tempo eu virei diretor científico da Anfipa e quase um ano aí de muito trabalho, muita coisa juntos. Realizamos a jornada no final do ano passado da Anfipa, foi um evento bem legal. E Uhum. esse Foi legal ano eu mesmo. fui eleito, né, e esse ano eu fui eleito presidente da Anfipa. Né, o primeiro mandato acabou com um ano, agora são de 2 em 2 anos. E a gente está tentando aí trazer essa questão da alienação parental para a sociedade, porque é muito razoável a gente pensar que quando cuida do direito da criança, a gente tem que ter uma escuta da sociedade, um cuidado, né? Eu não consigo pensar numa sociedade que maltrate as próprias crianças. Eu também sempre digo, né? A gente tem hoje proteção dos animais e não tem, apesar de muitas leis e muitas leis bem feitas,
A gente ainda não tem um judiciário acompanhando aí o que o parlamento criou, né, atendendo às solicitações da sociedade. E hoje a gente ainda tem aí uma situação bem precária na defesa do direito das crianças pela igualdade parental. Acho que é mais ou menos isso. Você sabe que eu gosto muito dessa posição da Anfipa, né, de defesa dos filhos pela igualdade parental, porque assim, quando a gente começa a olhar, aí eu vou falar do ponto de vista jurídico, né, que é o que está mais próximo de mim, né? Quando a gente começa a olhar para essa relação, para a relação pais e filhos, a gente vê muito a criança como se ela fosse uma. Os adultos colocam a criança como se fosse uma coisa, um móvel, uma mobília, né? Que é uma propriedade, e os adultos fazem o que querem, né? E a criança fica ali jogada como se ela não fosse, né? Não fosse nada. E falta, na verdade, falta um olhar da sociedade, falta um olhar dos adultos para a criança especificamente, né? Como ela como sendo um sujeito de direito e não algo de que os adultos dispõem, né? Que acho que é o mais cruel. E quando a gente fala de alienação parental, fica muito evidente nas disputas que a criança, muitas vezes, ela fica invisível, né? Começa a virar briga de adultos, e a criança fica no meio. E aí eu acho importante que uma instituição, por exemplo, como é o caso da Anfipa, uma instituição se disponha a chamar a atenção da sociedade, dos pais, para a necessidade de olhar para a criança, né? Não para os adultos apenas. Embora eles tenham necessidades, né? Precisam ser observados também. E é importante também, né? Eu vejo, quando tudo isso começou comigo, eu achei que não houvesse literatura científica a respeito, achei que fosse uma coisa muito nova e tivesse. Porque, na verdade, quando o pai passa por isso, e aí a gente está falando para as pessoas que estão assistindo, né? De repente, muita gente aqui nem vai saber que passa por alienação parental. E quando ouvir o que a gente está falando, vai falar: "Ih, caramba, eu passo por isso." Então, inicialmente, eu fui buscar na literatura se existia alguma coisa. E, para minha surpresa, assim, existem trabalhos da década de 60 já comentando, né? A gente tem até na mitologia, Medeia matou os próprios filhos para atingir o pai das crianças. E aí, uma das funções também da Anfipa é tentar trazer esse conhecimento científico que existe para a população, porque de alguma forma não chega, né? Eu vejo muita gente até que trabalha com isso e dando entrevista em TV, sempre caindo naquela definição clássica, né? Alienação parental é quando ocorre o afastamento do filho de um genitor por ação de outro. Ou então, minimizando, né? Alienação parental é quando um genitor fala mal do outro. E assim, não é. Não é, sabe? Alienação Não. parental é qualquer coisa que você faça para afastar o filho do pai ou da mãe, né? O pai é que agora, porque o português está vendo uma coisa, né, questão de gênero e tudo. Pai é como os dois gêneros. Pai é o plural de pai e mãe. Então, atos sutis, repetidos várias vezes por uma criança, acabam tendo um efeito devastador nelas. E aí pode ser, por exemplo, desde tirar as fotos do pai, da criança, ou impedir a criança de falar com a mãe ao telefone, né, repetidas vezes, até, de fato, a campanha difamatória, passando pela mudança de endereço, de estado. A gente ainda hoje conversava sobre o artigo 5º, né, que diz que a pessoa que tem a guarda do filho, independente do regime, né, se é unilateral ou compartilhado, ela tem que pedir autorização para a criança mudar de endereço. Isso está na lei e é tão pouco falado, né? Então, a alienação parental é um conjunto de atos que uma pessoa faz para que o filho se afaste Boa do outro noite, genitor. Ellen. E Desculpa te cortar. não é. E é interessante falar também, já que a gente, antes de entrar propriamente na paternidade de filhos que passam por alienação parental, que como presidente da Anfipa eu tenho muitas histórias para contar, é interessante falar também que o alienador, né, a pessoa capaz de se utilizar do próprio filho para oferir vantagem, pode ser financeira, pode ser uma vingança, pode ser a vantagem que for, ela normalmente está enquadrada no rol de condições mentais, que a gente chama de cluster B, ou grupo B no DSM-5. Então a gente está falando de pessoas assim,
não são saudáveis. Tem condições psicológicas como personalidade histriônica, o borderline, o sociopata, o histérico, o narcísico. Então, por conta da voluntariosidade deles, da falta de empatia com o próprio filho e do apoio que ele recebe, de certa forma, pela sociedade, a gente pode até falar um pouco de senso comum, ele consegue fazer mal para a criança, para o parente que é alienado, seja ele pai ou mãe, e toda a família extensiva desse parente. Então você tem uma pessoa com uma condição mental adoecendo todo um sistema. Então a gente precisa muito falar sobre a alienação parental para que as pessoas ajudem a gente, né, a conscientizar e intervir, porque não é justo, é um problema de saúde pública, uma pessoa adoecer um sistema inteiro. Então agradeço o convite para poder estar falando um pouquinho disso aí, né, hoje à noite. A gente falava mais cedo, né, a respeito da questão da necessidade de que o pai assuma o papel, né, se coloque no papel de pai para que ele efetivamente exerça esse papel e assim, e a partir disso, para que a gente consiga evitar a prática de alienação parental. Porque só a partir do momento em que você assume o seu lugar, né, é que você consegue se perceber. Boa noite, Ricardo. É que você consegue se perceber, né, na condição de repente afastado. Porque muitas vezes o que acontece? Se você não está atento para essa posição, para o exercício da paternidade, eu tenho a impressão de que fica mais difícil. Na verdade, a alienação parental ela é percebida de modo tardio. Né? Quando o sujeito vai se dar conta de que está acontecendo alguma coisa errada, na verdade ele já está sendo vítima já há muito tempo e às vezes pode ser que já seja tarde, né, para ele partir para ação, para uma mudança de postura, alguma coisa assim. Né, Na verdade, né, começando do começo, a gente combate a alienação parental antes da separação. Né? A gente falava mais cedo da importância e não só eu, como muitos pais, a gente se descobre nesse problema quando está assim, soterrado de coisas acontecendo. Então, a primeira coisa que eu digo, né, para qualquer pessoa que vá separar, no primeiro momento esteja muito certo da sua vontade de separar. Tentou tudo, não é possível, é melhor ter 2 lares harmônicos do que um lar com briga ou o que seja. Só que antes de conversar com a pessoa com quem você está se relacionando sobre separação, eu acho muito importante, sabe, Liliane? Eu estava te falando mais cedo, e assim, é o erro de muita gente. É muito importante procurar um advogado que trabalhe com isso, que esteja familiarizado com as estratégias de alienação parental. Né? Agora, falando especificamente do pai, a gente está vivendo um momento no Brasil, né, uma tentativa de resgate, talvez, de alguma violência das mulheres. Eu não vou saber falar da história, mas do presente, a gente está vivendo um momento onde estão sendo aprovadas muitas leis para as mulheres. E a gente tem um grande exemplo, né, infelizmente, da Lei Maria da Penha, que ela veio para dar resposta para uma condição, né, de violência doméstica, onde as mulheres, às vezes, permaneciam, né, submetidas à violência por um relacionamento abusivo, por poder financeiro do companheiro e tudo. Só que da forma que a lei foi colocada, ela cria uma ferramenta de alienação parental muito poderosa. Porque sem dúvida. Se o pai não se cuidar muito, e aí a gente pode até falar mais para frente, mas bem resumido, entrar com os processos logo, com o melhor advogado que conseguir, a partir desse momento, instruído por seu advogado, começar a reunir provas, e reunir provas é o tempo todo, filmar, porque a gente chegou numa condição que a palavra da mulher, na Lei Maria da Penha, serve como peso de prova, de evidência, e o vídeo do homem, muitas vezes, não inocenta o inocente. Né? Só que o problema é que quando tem uma denúncia pela Lei Maria da Penha, rapidamente esse homem é afastado, né, dessa mulher, consequentemente dos filhos. E aí começa a alienação parental. E esses processos não são rápidos. Né? Então você acaba tendo consequências disso na alienação parental. Por isso que eu digo, é muito importante que antes de separar, converse com o advogado que tenha familiaridade com o tema, porque
também tem uma coisa, os alienadores, eles têm receitas de bolo, eles seguem as mesmas, é sempre a mesma cartilha do mal que eu digo, né? Porque é o mau uso de uma lei aqui, o mau uso de uma lei ali, é, calúnia, difamação, e geralmente quando é contra o homem, a sociedade colabora, porque o homem é sempre culpado até que se prove inocente. Então, o Às importante vezes é, nem provando. Às vezes nem provando, às vezes mesmo sim, provando, pelo menos no que se refere especificamente à justiça de família, né? A questão, a relação pais e filhos, às vezes mesmo provando o cara tá errado. Ele prova, mas não adianta muita coisa. Infelizmente, é tem assim. uma E aí, por isso que eu sentença. considero. Aham. Pode falar, desculpa. Não é, eu ia falar isso que você disse aí. Tem uma sentença que é fácil achar, as pessoas conhecem e falam, quem está no meio conhece essa história, de alienação parental reconhecida pelo judiciário, a pessoa foi condenada, mas diante de uma alienação parental tão severa e incapaz de recuperar o vínculo com o pai, o filho ficou com o alienador. Então, a justiça Ah, isso tem é muito esses comum, problemas. infelizmente. Sim, E é por isso, Vinícius, que eu acho importante a gente falar de alienação parental e falar da paternidade, né, do exercício da paternidade. A ideia era a gente era a gente trocar uma ideia sobre paternidade, exercício de paternidade e alienação parental. Porque eu entendo que eu não sei se é uma impressão minha, mas pelo menos é o que eu vejo na prática, é que os homens muitas vezes eles não se percebem vítima até que aconteça algo assim de mais drástico e ele se veja impedido completamente de ver os filhos. E a gente sabe que a prática de alienação parental, ela é muito mais do que só o impedimento. Eu já vi muita mulher falando, mas eu não impeço ele de ver. Só que, tipo, ela não impede de ver, mas ela exige que o cara vá ver o menino lá na casa dela, porque em outro lugar não pode, ou então, não pode pernoitar na casa do pai. E muitas vezes, por conta, acho que também por conta de o homem ter no inconsciente de que de alguma maneira, lógico, né, também é o inconsciente coletivo que também, no qual os homens também estão inclusos, né, eles percebem a mãe como um ser superior, né, como a mãe é um ente superior ao pai, né, e acho que por conta disso, eles acabam muitas vezes não percebendo ou deixando passar, até fazem meio vista grossa para uma determinada situação, porque, mas é a mãe. Mas é porque ela está fazendo isso porque ela ama. Eu já ouvi muito isso. Ela tá fazendo isso porque ela ama muito o filho. Ué, mas mas na porque você. verdade, essa é uma questão bem complexa, né? Tem aquilo que eu falei anteriormente, do homem, ele tem que tomar muito cuidado para não se ver numa armadilha que realmente afaste ele do filho. A gente tem a questão cultural, né? Eu falava outro dia no webinário da OAB da Lapa, justamente sobre o senso comum. Então, assim, a gente tem essa ideia de que a mãe tem um instinto materno e tudo. Então, tem a Sarah Hirsch, que ela fez um estudo com primatas e ela trouxe a experiência dos primatas depois para os humanos, testou e ela viu que esse instinto materno, na verdade, é cultural. Ele vai se desenvolver depois de 2 anos de idade numa menina, né? Isso é aprendido. E mais Uhum. ainda, a Margaret Mead foi uma antropóloga, uma das pioneiras. Ela avaliou ela acompanhou 3 tribos, né, de homens, né, selvagens na Nova Guiné, e ela viu que numa das tribos, os Arapés, homens e mulheres tinham um comportamento dócil, que normalmente é atribuído à mulher hoje em dia. Os nomes são complicados. Na segunda, Mondigodu. Nos Mondigodu, a segunda tribo que ela avaliou, tanto homens quanto mulheres tinham um comportamento bem agressivo, que o que hoje a gente geralmente imputa aos homens. E a terceira tribo, que era a mais interessante de todas, tinha, comparado com a sociedade americana da época, uma inversão total de valores, onde os homens cuidavam das crianças, os homens se adornavam, os homens se embelezavam e as mulheres caçavam. Então, com essa pesquisa, né, ela começou toda uma área, né, de antropologia para estudar o comportamento, onde ela mostrou que isso que a gente criou na sociedade hoje, que a mulher é melhor cuidadora e que o homem é provedor, isso tudo é fruto de cultura, isso não se resolve, não se mantém enquanto verdade científica. E, por exemplo, isso existia há um tempo atrás, a gente estava até falando há uns 50 anos atrás, quando os homens
estavam mais presentes no mercado de trabalho. Então era comum que os homens fossem provedores. Mas hoje as mulheres trabalham e em muitos lugares condição de igualdade. Serviço público, a gente vê que é concurso público, a gente vê muitas vagas preenchidas por mulheres, aliás, um predomínio até de mulheres. Então, com isso, a sociedade evoluiu de um lado e a parte da família ainda está presa a esse senso comum antigo, que a gente precisa combater até com essas conversas aqui, né? E Eu acho interessante isso, né? Eu acho interessante isso, que por um lado, é o que eu sempre falo, para mim a conta não fecha, né? Eu vejo sempre um sem fim de mulheres reclamando de sobrecarga, reclamando que, ai, porque o pai não participa, mas por outro lado, a gente vê uma sociedade presa a essa ideia de que mãe é cuidadora, é mãe só quem cuida, né? Que o pai não é capaz. Eu acho isso. exatamente, são as Não prisões entendo. mentais. São prisões mentais, é isso, as pessoas estão aprisionadas. E você falava aí no lugar de pai, né? O pai que sofre alienação parental, ele tem uma paternidade muito complicada, né? Para falar disso, a gente tem que entender primeiro qual é o lugar do pai, né? Então a literatura científica também fala muito isso, e eu repito porque eu concordo com isso, né? É o que eu vejo. A criança, ela é concebida pelos dois, por um homem e por uma mulher, mas a primeira fase de desenvolvimento da criança é dentro do corpo de uma mulher, né? Dentro da barriga de uma mulher. Então, nada mais natural do que quando a criança nasce, ela tenha total dependência com a mãe. Somos mamíferos, ela precisa ser alimentada pelo leite materno. Então, inicialmente, ela depende da mãe para viver. Ah, mas se por acaso se afastar da mãe e tal, não sei o que, pode se alimentar de outra coisa? Pode. Mas em condições normais, ela vai estar ali numa relação exclusivista com a mãe. Só que, se nada mudar, e aí vocês vão poder ver as consequências disso. Se nada mudar e essa relação não for quebrada, ela não for, vamos dizer assim, puxada para a realidade, ela não se tornar saudável, a criança ela vai ficar dependente daquela mãe para o resto da vida. E aí são casos daqueles adultos, por exemplo, que a gente vê voluntariosos, mimados, que não sabem lidar com frustração, que a gente vê por aí. A função do pai qual é? É pegar essa criança dessa relação, né, exclusivista e trazer para o mundo. E tanto que a gente vê, isso sim é instintivo, né? O pai é mais radical, né? A mãe empurra o carrinho com todo cuidado. O pai vai lá e faz carrinho de corrida, corre com a criança no mercado, e põe a criança no carrinho de compras, e joga para o alto, e brinca de correr e tal. A Academia Americana de Pediatria, inclusive, fala isso, né? O papel do pai... Mas essa diferença é saudável, né? O problema é que quando tem alienação parental, ela deixa de ser saudável. Né? Na verdade, as pessoas deixam de perceber essa diferença como sendo saudável. É a diferença que dá o contraponto, né? É aí que eu quero chegar. Né? Por que a Anfipa defende o direito da criança? Porque a criança que é impedida de viver essas duas relações, e aí eu não digo, ela não pode ficar nem só com o pai, nem só com a mãe, né? Ela não consegue se desenvolver integralmente. A gente tem vários estudos que mostram, inclusive, que as crianças que sofrem alienação parental na infância se tornam adultos com problemas de saúde mental, né? E a gente vê vários aí. Mas aí, entendendo o lugar do pai, para voltar na pergunta que você tinha feito, né, é entender o que está acontecendo, porque a alienação parental não é uma coisa muito divulgada. Você pega o meio de surpresa, porque eu nunca tinha escutado esse nome antes, né? E hoje na Anfipa eu vejo as pessoas chegam desesperadas e nunca ouviram falar em alienação parental, né? E aí nesse momento ele tem ali que se envolver num processo, o nome é horrível, né, de visitação. Ele precisa estabelecer convivência com a criança, ele precisa recorrer ao judiciário, porque quem pratica alienação parental não discute, não conversa com o alienado. Ele precisa se divorciar, ele precisa estipular uma pensão alimentícia para a criança. Então, dentro desses processos todos, que aí sim, também comprovadamente adoecem os adultos envolvidos, ele tem uma demanda, uma carga mental ali em cima, e aí, depois de muita luta, vamos dizer assim, muitas vezes se passam anos sem contato com o filho, mas o pai está ali ativamente, correndo atrás, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando energia, corre daqui, corre dali. Então, vem uma sentença. Olha, a partir de agora você pode pegar o seu filho uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Qual é o normal do ser humano? Se ele lutou muito para conseguir aquilo,
ele imagina, né, que ele vai ser recompensado. Então ele imagina que quando for encontrar o filho, ele vai encontrar um filho amoroso, né, como ele deixou. E afinal de contas o adulto consegue guardar as memórias, mas muitas vezes a criança não. E o que acontece com esse primeiro contato, por exemplo, quando um pai encontra o filho? Eu canso de ouvir dos pais que dão FIPA, eles vão buscar os filhos na escola, o filho sai correndo, o filho agarra na professora, o filho chora, se joga no chão, não quero ir, monstro, isso, aquilo. Por quê? A criança está falando aquilo que ela escuta, aquilo que ela foi ensinada, né? Quem está com a guarda da criança, provisória, até porque a gente tem o limbo, né? Quando começa o processo de separação, é muito raro um juiz que defina uma guarda provisória. A criança fica solta, com quem faz mais barulho, né? E aí, quando o pai chega, é normal duas reações, né? Uma delas, muito ruim, por isso que eu vou começar com ela, que é quando o pai se sente tão violentado que ele tem consciência. Aí quando ele bate a consciência de que ele foi alienado mesmo. Quando ele vai pegar aquele filho que eles conviviam, que brincavam harmoniosamente, o filho tem medo dele. E aí muitas vezes ele fala: ah, isso é culpa da sua mãe e tal, não sei o que, tarará. Então pronto, ele acaba incidindo na alienação parental reversa, é muito ruim. Isso é uma das coisas que eu converso muito com os pais também, para que não façam, e graças a Deus, é uma coisa que os pais que sofrem alienação parental têm entendido rapidamente. A segunda coisa que acontece é meio que uma síndrome de Peter Pan, né? Porque foi tão difícil recuperar o contato com o filho que muitas vezes os pais acabam virando aquele amigo maior, na verdade, nem mais velho, que aí ficam dando todas as potencialidades para a criança e tudo e aquilo. E aí isso é muito ruim para a criança também, porque o lugar do pai é educar, é trazer a criança para o mundo. A partir do momento que ele começa a fazer tudo, todas as vontades da criança, ele mima a criança. Isso também é ruim. Então, é interessante a gente estar Não, conversando não sobre apenas, não apenas pai. a questão do mimo. Desculpa, cortou, eu não te ouvi. Tá. Vinícius? Tá travando aqui pra mim. Voltei. A net me derruba. Agora eu Voltou. estou no 4G. Agora voltou. Tô no 4G. Agora Mas, voltou. mas às vezes os pais, eles falam, né? Ah, Vinícius, mas eu vejo tão pouco meu filho, eu vou ficar dando bronca nele e tal, não sei o quê, e ele não vai gostar de mim. E aí também tem a psicologia toda ao nosso lado. Criança precisa de limite. A criança respeita e ama quem dá limite. Então, se o pai não exercer, né, essa função de pai, de educar, de estar junto, de trazer para o mundo, porque ele entrou nesse ciclo de alienação parental, mais tarde ele vai sofrer com isso, com perda da autoridade, perda de respeito, e aí ele vai ser muito mais E facilmente perde com muito mais facilidade. isso, exatamente isso, quer dizer, ele é alienado com muito mais É. facilidade depois. No final das contas, ele acaba fazendo como que uma espécie de colaboração para a alienação parental. É, Você se comporta, a ausência faz isso também, né? O pai que está com o filho, mas ele não está efetivamente presente ali no momento em que tá com o filho, por exemplo, a situação, né? O filho está em casa, está nos dias lá de convivência, mas o pai fica muito tempo no celular, não dá atenção para a criança, por exemplo. Isso acaba, muitas vezes, reforçando se a mãe tem uma fala negativa, algum tipo de comportamento que indique, por exemplo, que esse pai não gosta do filho, por exemplo, a tendência é que esse comportamento do pai acabe reforçando a ideia que a criança vai construindo ao longo do tempo. Você tem uma pessoa falando mal, e aí tem o outro que não se comporta, que está se comportando de um modo meio estranho, digamos assim, ou não se comportando como um pai, efetivamente, muito como um amiguinho. Eu acho que e aí isso acaba gerando uma espécie de uma confirmação, uma chancela da fala do outro. Isso, exato, infelizmente, acontece muito também. validação, acaba validando. E aí a gente tem um fenômeno Isso. chamado estranhamento, né, que é quando a criança se afasta de um genitor, não por ação do outro, mas por ação do próprio genitor. E é interessante você ter falado disso, porque eu estou lembrando de um caso aqui também da associação, aonde, assim, primeiro, antes disso, né? Hoje a gente consegue aceitar com muita facilidade quando uma mãe reduz a carga de trabalho para poder estar com o filho. Então ela aceita, olha, tudo bem, eu vou ganhar menos, mas eu vou estar mais tempo com meu filho. E a gente se adequa e vai. E a gente estava com um problema parecido com esse lá, onde o pai, ele optou, né, por estar mais tempo com o filho
e com isso ele pedia um ajuste da pensão, e que era possível, né? Não era nada demais. E as petições que ele mostrava, que vinham da mãe, a mãe dizia, olha que absurdo, o pai não quer trabalhar para não pagar pensão. Só que esse pai, ele falava, né? Ele mostrava pra gente as coisas. Ele pagava dentro da pensão valores para o pagamento de babá para poder ficar com os filhos enquanto a mãe trabalhava. Então veja, a mãe, ao invés de deixar os filhos com o pai, preferia pagar uma pensão e exigir dinheiro desse pai. E infelizmente o judiciário, até onde eu sei, estava sendo conivente com isso. Então a gente tem que ver também, vamos dizer assim, a gente tem que amadurecer a sociedade, porque é muito fácil a gente falar que quer igualdade, que é isso, que é aquilo, e quando está acontecendo na nossa frente, a gente não percebe. Da mesma forma que é super aceitável uma mãe, né, de repente, viver com menos luxo, viver dignamente, mas sem talvez tanto luxo, mas estar presente com os filhos, e eu acho isso muito importante, porque a gente está vendo, né, a terceirização total da educação das crianças, né? Joga na escola, sai da escola, vai para o futebol, do futebol vai para o inglês, depois vai babá e tal. Produz pais culpados, porque aí como eles quase não estão com os filhos, eu estou falando até de casal casado, acabam compensando, dando 1000 presentes para as crianças, a gente também tem crianças que são comprometidas. Uhum. E a sociedade ainda não aceita, por exemplo, com bons olhos, aquele pai que tenta dividir um pouco o tempo entre trabalho e tempo da criança. E é importante nisso a gente pensar, né, do regime de guarda compartilhada, que é o padrão desde 2014. Era para ser, né, porque até 2018 é mais ou menos 20% das guardas concedidas no Brasil. Então, assim, falta muito, né? Chega a Quando é ser... concedida, ainda é de modo. ainda tem esses Ela ainda é casos. feita de modo enviesado, ainda que para mim acaba sendo uma guarda unilateral disfarçada, né? Não é. Exatamente, a guarda De guarda compartilhada compartilhada não tem nada. porque fixa a E residência da assim, criança em um dos lares e acaba que toda a decisão vai para aquele pai, né? e assim, o curioso é que a gente fala muito, né, das necessidades das crianças e da carga, da sobrecarga de um, da sobrecarga de outro, mas na prática isso tem muita resistência ainda, infelizmente, né? A gente, eu francamente não consigo entender. Alguém perguntou aqui sobre como lidar com o judiciário falido para reconhecer a alienação parental. Fiquei 188 dias sem ver meu filho. É, eu acho que tem a ver com isso, assim, tem a ver com a gente falar a respeito disso, para desconstruir essas ideias que a gente tem em relação ao que é paternidade, ao que é maternidade, porque eu acho que só assim, para que talvez a gente mude, para que talvez a guarda compartilhada ela seja efetivamente reconhecida e aplicada como guarda compartilhada, porque no final das contas, que gostoso! Ela fica curiosa aqui, fica passando. Já é a terceira que ela entra. Ela veio só pegar uma coisa na cozinha. Que delícia! É isso. Como é que a gente luta contra o judiciário falido? É isso, por meio de associações, a Anfipa está aí, mas tem várias outras, por meio de divulgação do que existe, né? Eu fiz uma pesquisa com 9 anos da lei da alienação parental em frente ao fórum da Leopoldina aqui no Rio. E 85% das pessoas nunca tinham ouvido falar em alienação parental. Nunca. E aí quando você conversava, né, eu juntava pequenos bolos de 5 pessoas para explicar o que era, todo bolo tinha pelo menos um caso de alguém conhecido da família, se não o próprio, experimentando, vivendo uma realidade de alienação parental. Então a gente só consegue mudar a realidade com informação. E é o que a gente está fazendo, né? Pela associação a gente tem as ações, a gente teria ido a Brasília não fosse a pandemia, tinha reunião com alguns políticos, mas o nosso problema não é nem de lei, né? O nosso problema é da aplicação da lei. Não. Como a gente falou aí da guarda compartilhada, exatamente. O padrão ser aplicado a 20%, isso é muito ruim. Você pensa assim, se fosse uma prova de Enem, você fazer 20% dos 10 pontos disponíveis, é muito ruim. Você É ruim para todo está mundo. reprovado.
Então, É ruim eu para não todo mundo. vejo outra solução para isso que eu estou fazendo. Eu, por exemplo, era não gosto de botar minha cara nessas coisas. Acho que você já viu isso. Os filmes que eu fazia antigamente eram com figuras, com estudos e tudo. E agora o que eu estou fazendo? Estou aparecendo para poder falar para as pessoas e ver se eu consigo ser ouvido, né? Eu era um É, que falava contra as lives, né? Não sei se você lembra disso. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E estou aqui nas lives, porque a pandemia deixou todo mundo em casa, né? até porque a rua está na mão das pessoas também, né? Eu acho que isso é parte, né? Acho que é importante sim ir para a rua, mas, né, o celular está aí. Mas assim, Vinícius, eu penso o seguinte, do mesmo modo que foi construído, a gente teve um processo histórico, né, para se construir a, a imagem materna que a gente tem hoje, né? A figura materna que a gente tem hoje é uma construção histórica. E eu penso que do mesmo jeito que ela foi construída, ela pode na verdade, ser reconstruída, né? Acho que é isso que precisa. É, na Uma verdade. reconstrução uma reconstrução de papéis. E isso só se dá através de debates, mas a gente falar a respeito para que a gente chame as pessoas à reflexão. O quanto é nocivo você impedir que um pai conviva efetivamente com o filho, o quanto é nocivo, isso é nocivo para o pai, isso é nocivo para a criança, isso é nocivo para a mãe que pratica alienação parental. No fim, todo mundo perde, É o né? jogo do E eu perde-perde. tenho a impressão, sim, e eu tenho a impressão de que nem sempre as pessoas têm a real noção disso. Né? Não Nem sempre a tem. pessoa tem consciência lógico que a gente tem casos de que a pessoa tem consciência sim, ela sabe que está fazendo mal sim, ela faz de propósito sim, mas existe um grande número de pessoas que não têm consciência do que faz. São pequenas ações que vão, ao longo do tempo, elas podem até não romper definitivamente com uma relação ali de pai e filho, mas ela fragiliza os vínculos. Na verdade, o alienador, ele de fato muitas vezes não sabe o que está fazendo porque são pessoas doentes. São pessoas com Sim, problemas também, mentais, né? aqueles que a gente falou. Agora, quem passa ao redor de tudo isso é que tem que ver, né? Por exemplo, nada mais natural quando há um divórcio que as pessoas precisem se reestruturar. Existe um mito, né, de que quando tem, assim, que as pessoas vão se separar e que vão continuar levando a mesma vida. Não vão. Começa Não do ponto de vão. vista financeiro. Você tem um casal somando as Muda tudo, né? rendas. Não tem como. Separou, a gente vai ter duas pessoas que vão precisar ter duas casas, compras de mês e tudo. As despesas não vão ser mais conjuntas, vão ser separadas, né? E, assim, elas também vão ter que se dedicar mais ao trabalho. E aí tem uma outra coisa que é impressionante como, de tão óbvia, não consegue entrar na cabeça das pessoas. A guarda compartilhada ainda é muito rejeitada no Brasil. Mas, se você pensar bem, o que a guarda compartilhada faz? Durante um casamento, você tem o casal discutindo o tempo todo, olha, eu preciso fazer isso, então você leva na escola, e o casal combina, cada um faz uma coisa. Na guarda compartilhada, você simplesmente vai fazer uma planilha com distribuição do tempo, pela lei deveria ser equilibrada, 50% para cada um, e aí o pai está com o filho, então ele tem oportunidade de estar integralmente com aquele filho ali. Enquanto isso, a mãe está trabalhando, está cuidando da vida, está namorando, está se embelezando, está fazendo o que ela quiser fazer, não é? A partir do momento que o pai devolve o filho para a mãe, aí ele tem tempo de correr atrás, de fazer o curso, uma especialização, melhorar e tal, para poder superar a situação do divórcio. Tem um termo em inglês, o divórcio cinza, né? Que está tendo uma incidência muito grande de divórcios de pessoas acima dos 50 anos, que não existia antes. Só que o problema é que quando a pessoa se divorcia, nessa idade mais ou menos, muitas vezes ela vai acabar no quadro de mendicância, porque ela não consegue se recolocar no mercado, porque ela não consegue mais arcar com uma casa sozinha e tudo. E isso é uma realidade lá. Aqui no Brasil, a gente tem ainda esse mito de que vai separar e vai continuar na mesma casa e vai continuar vivendo e tal. Não. Então, nesse sentido, a melhor coisa para o ex-casal é a guarda compartilhada. É melhor para as crianças, é melhor para o casal. E tem E aí. se você for ver, a guarda compartilhada, ela só manteria o que já existe antes, né? Porque durante o casamento, o que que é? O que que existe? Guarda Exatamente. compartilhada, né? Exatamente. Então, se você separa, e a legislação garante isso, né? Que não existe modificação nenhuma em relação aos filhos.
relação, o divórcio não altera o poder familiar, né? Então, se o poder familiar existia, ele já existia durante o casamento, o casal se separou, o poder familiar se mantém, a guarda compartilhada ela vem só dizer isso, formalmente, né? Continua a mesma coisa. E aí Aliás, também entra aquela coisa, né, a guarda compartilhada é só responsabilização conjunta. Gente, não tem como ter não é. responsabilização conjunta se não tem convívio. Né? É uma coisa que viabiliza a outra. Você se responsabiliza porque você está junto, Uma né? das histórias Então, mais tristes que eu ouvi fala sobre isso aí. É, quando você é responsável por uma criança, mas você é alienado, né? Então você fica só com a obrigação de pagar a pensão e ser responsável por aquela pessoa. É uma das histórias mais tristes que eu contei, vou ver se eu não choro dessa vez. O pai me ligou completamente aflito, porque o filho tinha feito 18 anos, que, aliás, é uma coisa que a gente também não sabe normalmente, né? Depois que o filho faz 18 anos, você tem que entrar com uma ação própria de desoneração de pensão. E se o filho estiver estudando, vai ser negado até enquanto ele estiver estudando. E é um processo que demora também. Mas esse pai ele tinha parado de pagar a pensão quando o filho completou 18 anos, achando que era automático. O filho veio procurar o pai. E o pai ficou todo feliz, né? E tinha me ligado antes. Caramba, olha, vou ver meu filho e tudo. Poxa, como é que vai ser o reencontro? Será que agora ele quer fazer um vínculo e tudo? Será que ele tá procurando? Porque é outra coisa que eu digo, né? Eu ouvi da Leda Sampaio na jornada, inclusive. Todo alienador perde o filho em algum momento da vida. Porque ele não consegue manter essa mentira para a vida inteira. A criança um dia cresce e vai querer saber das suas origens. Nesse momento, ele vai descobrir o pai ou a mãe alienado e ele vai saber que foi vítima de uma coisa cruel como essa. Mas esse pai, todo feliz, né, recebeu o filho. Ele se arrebentou assim que separou, mas depois ele abriu um outro comércio e ele prosperou. E o filho foi procurar. O filho, na verdade, só queria dinheiro. E foi lá em tom de ameaça: pai, olha, você paga tanto porque você já parou de pagar a pensão, tem 2 meses, e se você não pagar, eu vou entrar com execução. Como tem tempo, tinha que esperar 3 meses, eu acho. Eu vou entrar com execução e você vai ter que pagar, senão vai preso. E aí ele falou para mim: Vinícius, foi um balde de água fria na minha cabeça. Ele não queria saber de mim, ele queria saber do meu dinheiro. E aí o cara, assim, quando ele me contou emocionado, é claro que eu fiz a cena na minha cabeça, né? Eu imaginei já o cara baixando a cabeça. E aí ele disse que começou a olhar para o filho de baixo para cima. Ele falou: eu não reconheci aquela pessoa. Passou a vida inteira longe de mim. E por que é meu filho? Né? É biológico meu filho, mas ele não tem nada de mim. Ele começou a olhar. E assim, como essas pessoas muito trabalhadoras e humildes, né? Ele falou: Vinícius, cara fortão, calça rasgada, tudo tatuado, piercing. O cara nunca trabalhou. Pô, ofereci para trabalhar aqui na loja, o cara não quis. E aí ele chegava nessa constatação. Ele era pai de um estranho. Ele era pai de uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com essa pessoa. E isso é produzido por esse sistema judiciário que a gente tem, por essa conivência da sociedade que vê essas coisas acontecendo e não faz nada. Vou dar um exemplo de como é possível mudar. Alguém perguntou aqui. Quando eu era pequeno, eu escutava: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, a gente vê na televisão o tempo todo: em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher. E isso acontece porque aconteceu com outro pai recente da associação. Ah, ele se desentendeu com a ex-esposa dele, pegou as filhas e tudo, e a mulher fez um escândalo. Ao fazer um escândalo na rua, eu dou um prêmio para quem acertar. Do lado de quem as pessoas ao redor ficou? Né? Claro, ao lado da mulher. Então, chamou a polícia enfim, deu um outro transtorno absurdo e grande. E ele ficou sem ver os filhos por um tempo. Então, a gente vê que o problema do pai na alienação parental é muito grande. Porque ao mesmo tempo que você tem que educar essa criança, você tem que dar limite para essa criança, você tem que amar essa criança, você tem que dar um jeito de conseguir pagar todas as demandas judiciais. É advogado, é perito, é custa. Além de tudo isso, paga a pensão. Então, a paternidade, no caso da alienação parental, ela exige muito, mas muito, 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 muita determinação desse pai. E aí eu volto lá atrás. A gente só consegue sobreviver isso com informação. Por isso que é importante estar conversando. Isso começa lá atrás, antes do divórcio, inclusive.
Sim, a gente fala muito, a gente ouve falar muito hoje em abandono afetivo, né? Eu acredito Uhum. que exista um número assim absurdo de situações em que os pais o pai efetivamente se afasta porque não quer saber mesmo, não quer ter responsabilidade nenhuma, enfim. Eu acredito que sim, existem muitos. Mas eu não duvido que em um número tão grande quanto esses que abandonam, existam um outro tanto de pais que se afastam porque não suportam, justamente não suportam passar por todo esse sofrimento que é você enfrentar a alienação parental, né? Você é desconsiderado pela justiça, você é desacreditado, né, pela justiça, pelas pessoas. Eu conheço diversos casos em que o pai foi desacreditado, passou por mentiroso, né, para muita gente, quando na verdade a mulher estava inventando uma série de histórias, e isso acaba. E as pessoas acreditam, né? Porque parece que há uma santificação da mulher, da mãe, enfim, as pessoas acreditam e o cara é massacrado, né? Então é realmente muito Existe, difícil. tem uma. Eu gosto muito de descobrir, né? Quando você pega um artigo científico, você pega pelo sobrenome, e depois, quando vai ler, aí você tem acesso ao primeiro nome do pesquisador. Tem uma pesquisadora chama Emily Tilbrook, e ela é a pesquisa da vida dela. Ela e a Denise Hines, ela tem pesquisado sobre a violência contra o homem, né? E é interessante você falar disso, que até eu vou fazer uma live sobre isso, ainda vou marcar, acho que deve ser semana, eu vou marcar ainda. A gente relativiza muito a violência contra o homem, né? Se um homem dá um tapa numa Na mulher, é verdade, ela não violência. existe, né? Se Exatamente. você Agora, for. se uma mulher dá um tapa no homem, ele mereceu. Então, quando se fala assim, Você o sabe que pai há um tempo abandona. atrás, ô Vinícius, falando dessa questão de violência, né? Há um tempo atrás eu me assustei, eu me assustei me percebendo numa situação dessa. Eu conversando, olha só, cadê tua pessoa? Fui botar na tomada aqui, porque avisou que Ah, tá tá. acabando a bateria. Há um tempo atrás, eu me assustei com uma situação em que eu me vi, eu brincando com meu marido, olha só, eu brincando com meu marido, eu dei um tapa nele. Brincando. De brincadeira, a gente tava brincando, eu dei um tapa nele. Um tapa aqui assim, ó. Uhum. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas já imaginou se ele tivesse me dado esse tapa? Assim, não foi um Uhum. tapa, não dei um tapa de doer nem nada, mas foi um tapa. E aí eu fiquei pensando, falei, se ele tivesse me dado um tapa, eu teria ficado ofendida. E por que que a gente não, e por que que a gente acha que é normal dar um tapa no homem, né? Se não pode dar em mim, ainda que o meu tapa não seja um tapa, ainda que ele fosse um tapa brincando, né? Se ele for brincar de me dar um tapa, eu não vou gostar, né? Não vou aceitar de jeito nenhum. Mas a gente normaliza. Quando é o homem, a gente normaliza. Tudo bem bater em homem, né? Tudo bem você violentar, porque, gente, se não é violência psicológica, você impedir um pai de conviver com o filho, o que é violência psicológica? Na Né? verdade, Eu, vem de antes. Os casamentos com alienadoras geralmente são abusivos. Geralmente o alienador, ele quer atenção para si. Então, a E primeira o coisa que homem ela não se faz, percebe, o homem não se não, percebe. A gente não. falava a respeito disso mais cedo, né? Da necessidade do homem se Se imbuir, assim, apropriar, entrar se mesmo, apropriar exatamente, se apropriar do papel, né? Se apropriar do papel de pai. Falar, olha, eu tenho meu lugar aqui nessa relação e eu vou ocupar o meu lugar. A mulher tá ficando muito espaçosa, você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser desrespeitoso, mas simplesmente coloque ela no lugar dela. Fala, ó, meu bem, você está passando do limite. Isso é possível fazer nas relações. E se você não tem liberdade num relacionamento, num casamento, se você não tem liberdade para colocar o sim, outro no lugar dele e assumir o seu lugar, tem alguma coisa errada. Pula fora logo e trata de resolver isso logo, porque vai dar ruim. Entendeu? E acho que é exatamente. necessário que os homens se apercebam dessa condição, dessa situação, para que você consiga evitar situações mais graves de alienação parental, porque o negócio vem lá do começo, né? É da mulher que não deixa o cara trocar a fralda da criança porque a mulher acha que ele troca errado. Na verdade, o cara só troca diferente. Só que o cara não faz nada em relação a isso. A mulher abusa, ela vai lá, ela poda ele, não deixa que ele faça, porque ela acha que ele tá errado. E ao invés dele assumir esse papel e falar, olha, peraí, que eu vou fazer do meu jeito,
né? Eu não sei, eu aprendo. Muitas vezes acaba que, acho que por conta dessa ideia de que a mulher sabe mais, às vezes atendendo o cuidado dos filhos, até sabe mesmo, né? Porque afinal de contas, desde criança a gente brinca de boneca, vai, né? Vai aprendendo. Mas se o homem não começa a ter consciência desse papel, do papel de pai, do papel importante que ele tem, ele começa a assumir esse lugar, depois, você tentar ocupar esse lugar depois do divórcio, quando já está lá no conflito, na vara de família, meu amigo, você está lascado. Está lascado, porque não vai conseguir. Porque não vão deixar, né? Exatamente. E aí, a gente tem até dois conceitos bem bacanas para falar sobre direito humano, né? É quando você tem o etnocentrismo e a flexibilização, o relativismo. Então, etnocentrismo é quando você se acha superior a alguém, por crença sua, etno de origem. E o que a gente vê com relação às mães é essa superioridade, esse sentimento de que sabem tudo. E eu vou te dar um exemplo. Agora, ainda mais cedo, eu estava falando com uma amiga minha que acabou de ter filho, uma menininha linda. E eu falei assim, caramba, eu devia ter te falado isso antes. Quando eu fiz o curso na São José, eu tinha escutado e eu falei isso para todas as minhas amigas depois que tiveram filho. Quando for amamentar, tira todo mundo do quarto. Tira a mãe, tira a sogra, tira todo mundo. Por quê? Porque todas as mulheres mais velhas que se acham sábias, porque foram bem-sucedidas na maternidade, vão falar, faz assim, faz assado, faz daquele de outro jeito, não sei o quê. A mãe nova, que está desesperada ali com aquilo novo, né? Começa a ficar nervosa por causa das informações divergentes, libera adrenalina, a adrenalina faz vasoconstrição, diminui a circulação de sangue em volta das glândulas mamárias, não tem leite. E a criança fica ali chupetando, chupetando, não mama nada e chora. Então, assim, falta de empatia e falta de humildade dizer assim, bom, quando eu passei por esse momento, só funcionou quando eu estava sozinha. Vou deixar ela aprender sozinha. E cada criança vai ter o seu jeito, cada mãe tem um bico de peito, cada mãe tem um peito diferente, cada mãe tem uma criança diferente. Então, assim, a paternidade e a maternidade, elas acontecem, né, no dia a dia. Então, assim, se a gente tivesse, por um lado, né, pessoas mais empáticas, não ia ter o caso de mãe dizendo troca a roupa do filho assim, troca a roupa do filho assado. Não, pais são plenamente capazes. Eu adoro, agora nem tanto, né, porque pandemia tá todo mundo em casa, mas eu adorava quando você ia para pedalar e dava tempo de passar nas praças devagar e você vê pai brincando com criança e tudo. É completamente diferente. E não quer dizer que seja errado. Não quer dizer que seja errado. Só é diferente, né? Exatamente, o pai gosta mais de brincar de correr e pega e joga bola e faz aquilo. E Vinícius, uma coisa que eu acho importante, assim, de a gente ter em mente sempre, independente de se você é pai ou se você é mãe, é que eu falava isso com alguém esses dias, não lembro com quem que eu comentei a respeito disso. Não é que a coisa é boa ou que é ruim. Não é que o comportamento da pessoa é bom ou é ruim. Não é que o fulano tá certo ou tá errado. Ele é o que é aquilo que é. Se o bom ou o ruim, quem tá julgando sou eu. Eu que tô desenhando, colocando aquilo dentro da minha caixinha. Porque para mim me comportar do meu jeito é bom. Só que pro meu marido me comportar do meu jeito pode ser ruim. É a perspectiva dele, né? E aí, o que a gente precisa fazer é ensinar para os nossos filhos, eu acho que é isso que falta, né? A gente usar disso nas nossas próprias vidas e ensinar isso para os filhos, né? Que é você lidar com uma situação, independente se eu considero que ela seja boa ou ruim, mas eu ensinar ao meu filho a lidar com aquilo, né? Porque ele precisa lidar com determinadas situações, nem sempre a coisa vai ser boa, né? E aí eu acho que entra essas diferenças, né? A diferença de comportamento do comportamento. É lógico que a gente também não vai expor a criança a coisas que são perigosas, né? Que são, mas tem certos comportamentos que, gente, desculpa, você não tem que afastar porque você considera que o outro tem um comportamento ruim. Na verdade, você tem que ensinar o seu filho a lidar com aquele comportamento. O seu filho vai aprender a partir daquilo que ele está vivenciando, né? Vai extrair experiência, a perspectiva dele vai se formar a partir das experiências que ele vive. Parece que a gente está vivendo uma sociedade de adultos mimados, né? Porque, afinal de contas, quem escolheu o pai e a mãe... Não pode contrariar. Foi o outro. E não pode contrariar, né? Porque, assim, na verdade, é estranho, porque você escolheu aquela pessoa para ser pai ou mãe do seu filho.
E aí você não confia naquela pessoa para tomar conta do seu filho, mas quem escolheu foi você. Então você tem que arcar com as responsabilidades dos seus próprios atos, né? Uhum. E a gente falava aí de pai e mãe, por exemplo, tem algumas passagens bacanas que eu lembro de um livro que é assim, a criança caiu. Como é que você sabe se quem está tomando conta é o pai e a mãe? Vou te responder. Isso era um livro, não sei se era Encantadores de Bebês. Não, não era Encantadores de Bebês, que era muito pequeno. Eu tô com esse livro na cabeça por causa dessa minha amiga. Mas era o seguinte, se você escuta um grito... Encantadora de bebês eu tenho, eu não tenho, eu não lembro dessa passagem. Não, Eu não, tenho não. esse livro, eu comprei. Encantadores de Bebês estou na cabeça porque eu estava falando para essa minha amiga, mas não. É para criança, é para primeira infância e tal. Se você escuta um grito e rapidamente alguém chegou ali em cima da criança e escondeu aquela criança, assim, fez, é quase uma capa protetora. Isso é mãe. Se você escuta alguém de longe, vambora, caiu, levanta, é pai. É o E pai. as duas coisas são muito importantes. Porque quando a Sim, mãe sim, chega sim. e ela faz aquela bolha, né? É quase um outro meio ambiente ali. Tira a criança do mundo e faz um mundo particular ali. Ela está dando proteção para aquela criança, ela sabe, eu não estou sozinho, eu estou amparado, eu estou aquilo outro. Eu estou É por isso que eu protegido. falo da Quando o perspectiva, pai... né? A coisa não é Exatamente. boa nem ruim, gente, é só o que é. E a Exatamente. pessoa tem que aprender a lidar e ela vai criar uma forma de ver o mundo a partir daquilo, a partir das Exato. experiências, E né? quando o pai chega e diz assim, ih, não foi nada não, levanta. Quantas vezes eu vi isso? Assim, a criança cai de bicicleta, rala um pouco o joelho, sangrou, aí o pai lava lá e tudo. Ah, tá tudo bem, vamos embora. E a criança volta a pedalar sem chorar. Inclusive, isso é interessante, a resposta da criança aos estímulos. Quando a criança está com a mãe, Uhum. ela cai e chora. Quando a criança está com o pai, ela cai, levanta, olha assim, olha pro pai, aí fica aquela cara, né? E aí? Tipo assim, o que você vai dizer? É grave, não é? E Você tal. não vai. Assim, repara isso. Mas é bem assim mesmo. Meu filho faz isso. O legal da ciência, inclusive, é esse, né? A gente estuda o que mais se repete dentro de uma distribuição normal para a gente ter uma percepção da realidade. E aí, a criança se beneficia dos dois mundos. E digo mais, as crianças sabem como agir quando estão com o pai e como agir quando estão com a mãe. E aí, voltando lá atrás Exatamente. na guarda compartilhada, eu vejo muita gente falando, ah, mas se a criança morar em duas casas, ela vai ter problemas, isso, aquilo, outro. Eu falei outro dia, no artigo da O Suécia, problema é morar só com um desequilibrado, que acha que até que é todo poder, que acha que sabe tudo na vida, né? exatamente, na Suécia, eles Às vezes têm... eu fico pensando, né? Porque às vezes a gente acha, eu sou uma pessoa que eu leio, né? Eu procuro ler bastante, leio a respeito de educação infantil, li muito na gestação, eu li muita coisa para eu saber, né, como lidar. E aí você se considera preparada, né? Você, tá, acho que eu sou uma pessoa preparada. Aí eu fico pensando, se algum louco larga o meu filho só na minha mão. Coitado do meu filho, ele tá lascado, gente. Mas não vai ter nenhum preparo para a vida. Porque precisa do contraponto, por mais que tenha muita coisa que eu considere que o meu marido não é legal, não seria legal, acho que tem esse exemplo que não é um exemplo legal. No final das contas, é o que vai preparar meu filho para a vida. É justamente a diferença, né? Exatamente. Tem um motivo, né? A natureza não gasta mais energia do que precisa em nada, né? Você pega aí o cara mais fortão daqueles, com braço enorme, mais grosso que a minha perna. Se ele parar de malhar, ele perde aquele músculo. A natureza não Uhum. seria, né? Cavalos marinhos, por exemplo, tem uma concepção toda diferente lá. Eles são hermafroditas, precisam de dois indivíduos, mas os dois são macho e fêmea ao mesmo tempo. Você tem bichos que têm, Ai, nossa se live vai divide e acabar, tal. Vinícius. Está acabando já 24 segundos, agora que eu me Ih, toquei aqui. caramba. Acabou... Então foi Nossa, boa, porque passou. passou rápido. Então, passou, vai cair. Gente, tchau, eu Então, ia ler as coisas aqui. espero Tchau, tchau, ter gente. passado um Obrigada por quem pouquinho aí de participou. informação para os pais, né? Se pegarem nesse negócio, Então, é uma guerra. qualquer coisa a gente marca outra pra gente falar.